vamos passar para o nosso Gilberto, trabalhador da nossa casa e querido de todos nós. Boa noite. Agradecemos a presença de todos. O estudo que foi passado para mim nessa noite, ele basicamente casou com a mensagem que a Maura leu. Ela estava falando de uma passagem do Fonte Viva, mas tem algumas passagens aqui que vocês vão perceber que vão ilustrar o nosso trabalho. O estudo proposto é o capítulo 4, itens 1 e 9 do estudo Evangelho, onde fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é uma assertiva que foi tirado dos evangelhos. Esses itens estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas são narrativas dos evangelistas João, Marcos, Lucas, e eu vou fazer a leitura para você entender quem era Jesus. Todos nós falamos de Jesus, um ser especial, o maior espírito que conhecemos. Pois se assim não fosse, como nós, dos acontecidos há mais de 2000 anos, nós estaríamos falando nisso hoje? Não tinha internet, mídia social, num povoado pequeno, dificuldade de locomoção, não existia carro, as comunicações, os trajetos eram percorridos a pé. Então, para você ver a força da verdade, do Espírito e as mensagens de que foram ditas. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar sobre reencarnação. E a reencarnação, algumas pessoas, isso é abolido das religiões. As pessoas têm medo de falar sobre isso. Isso é imposto como, são os espíritas que falam de reencarnação. Não são os espíritos que falam de reencarnação. Está provado aqui, e vocês vão, porque eu vou ler e vocês vão ver. Então, para que a gente fale, não é uma imposição, não é o espírita, porque se nós não acreditarmos na reencarnação, no nascer de novo, nós não temos condições de aceitar a vida. Porque se assim não fosse, seria uma brincadeira. Na época de Jesus, todos se abismavam de seus efeitos e se questionavam quem poderia ser ele. São palavras minhas, tá? Só para a gente entrar. Porque Jesus, aonde ele chegava, as pessoas queriam saber quem é Jesus, que poder ele tem, o que ele faz. E sabendo disso, quando ele chegou aos lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então disse: e vós, os apóstolos que os acompanhavam, quem dizes que sou eu? Simão Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te disse. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, item 13 e 17. E continua: esses feitos chegaram a Herodes, o tetrarca, tinha notícia de tudo que Jesus obrava e ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é, pois este de quem ouço semelhante coisas, e buscava ocasião de ver. Evangelho de Marcos, capítulo 6, 14 e 15. E os discípulos perguntavam, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio
renasceu. E eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que João Batista era Elias. Isso são os evangelistas que falam. Naquela época ninguém falava de espiritismo. E aqui está provado da reencarnação, porque João Batista era o retorno que tinha sido Elias. É a reencarnação de Elias. Aqui os espíritos, eles complementam a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra. Encontra-se em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas, foi as que eu li. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras coisas. Se não fosse isso, ele ia falar que não era. Só que ele enfatizou ainda mais. Com toda a sua autoridade, a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. A reencarnação é nós nascermos de novo e termos uma nova oportunidade. Nós vamos chegar nesse assunto. Vamos continuar aqui afirmando esse conhecimento. Naquela época, os judeus já tinham esse conhecimento, não na plenitude, mas eles desconfiavam que a vida não poderia ser só aquilo, só não acabava. Só que eles entendiam isso de uma outra maneira que não existe da maneira que eles compreendiam, do nome que eles usavam, que falava de ressurreição, o que nós chamamos de reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esta questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação ao corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem ter uma ideia precisa da maneira como isso acontecia. Porque eles achavam que a pessoa morreu, ela ia ressuscitar. Porque eles tinham, a exemplo, no caso de Lázaro. Só que se tiver algum médico aqui, vai saber que nós temos algumas doenças, algumas condições específicas do corpo físico, que a pessoa entra no estado letárgico, que é como se ele tivesse morto. Só que ele não está morto, ele está vivo. Então eles achavam que o corpo podia se ressuscitar. Como hoje, vamos falar, 70% dos evangélicos, não é falando mal, é só enumerando para vocês entenderem. E a gente presencia isso todos os dias, nas reuniões mediúnicas, inúmeras pessoas que mesmo após morrer, eles ficam esperando o juízo final para terem seus corpos físicos ressuscitados. Como que você vai ressuscitar um corpo de matéria que foi enterrado, se decompôs, os vermes comeram, se transformou em uma outra energia? Então, eles achavam que isso era possível. Não existe, a ciência já comprovou, não existe essa menor possibilidade de que isso possa acontecer. Agora, o espírito, ele pode renascer, porque eu sou o Gilberto, hoje eu estou o Gilberto, mas eu já posso ter sido Paulo, já posso ter sido Maria, mas a essência, o conhecimento, as experiências estão em mim, elas estão guardadas para que eu possa vencer as minhas dificuldades. O que é a encarnação? É uma nova oportunidade para que eu possa esquecer as coisas que fiz e aprender coisas novas. Não é isso? Então vamos lá.
Ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já há muito tempo disperso e consumido. A reencarnação, como nós conhecemos, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, porque ele poderia estar no estado letárgico, uma doença, que chega a um ponto de o corpo, parte do corpo se decompor, mas a pessoa está viva. Por isso que a gente geralmente espera 2 dias, 48 horas, que às vezes... Quantas histórias a gente ouve que a pessoa foi enterrada viva? Porque existem essas doenças. E pessoas que têm que ter lá a informação, porque senão são enterradas vivas mesmo. Entendeu? Então, ressuscitar um corpo morto, esquece. Não existe a menor possibilidade. Agora, a encarnação, ela não é coisa de espírita. De centro, de grupo, de tempo. Não existe isso. Isso está narrado nos evangelhos da época. João, Lucas, Marcos. E não quer acreditar nisso quem não quer. Não tem interesse. Porque é complicado a gente saber que a gente precisa reparar os nossos próprios erros. É mais fácil você não saber de nada. Porque aquele que mais sabe, mais é cobrado, porque faz com consciência. Então, isso é o preparo. Agora vamos tirar daqui, para a gente, daqui para frente, a gente continuar de fato nosso estudo. Então, no item 5 do Evangelho, os judeus, com esse conhecimento, com esse desejo de conhecer, Jesus estando nas cercanias da cidade, eles pegaram quem? O cara que é mais inteligente. Vamos pegar o cara que tem mais conhecimento, chamado Nicodemos, era um senador, que conhecia de leis, que conhecia de tudo isso dos judeus, e pediram a ele que procurasse Jesus para ter uma conversa com Jesus. Então, uma certa noite, Nicodemos procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar ele no ventre de sua mãe e nascer de novo? Se a gente analisar bem, é estranho. Mas para uma pessoa que não sabe nada, o cara fica assim meio... Como que pode acontecer isso? Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito é livre. Nicodemos perguntou novamente: como se pode fazer isso? Jesus responde: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunhos do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho? Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das coisas celestiais? Chega a um certo ponto que a gente, até para aceitar certas verdades, a gente tem que demandar um tempo. Jesus, quando esteve no meio de nós, falava o quê? Sobre parábolas. As palavras, por isso que traz inúmeros problemas, que as palavras às vezes tinham as mesmas,
uma palavra tinha várias conotações. O dialeto era bem pequeno. Então isso trouxe o quê? Trouxe inúmeros problemas de entendimento. Entendimento esse, que cada um que conta uma história, conta de uma maneira, da maneira que ele entendeu. Então as coisas foram ficando meio complicadas, só que os espíritos, vendo isso, e no planejamento do planeta, Jesus permitiu que os espíritos viessem esclarecer certos pontos que nós não entendíamos, pois as manifestações existiam e ninguém entendia. Então, só vou complementar esses 2 pontos aqui, que são observações para que a gente possa entender, porque tem até alguns cultos. Quando Jesus disse que é carne, o que é espírito, tem uma explicaçãozinha aqui. Se não renascer da água e do espírito, for interpretado no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do espírito foi substituída por o Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Os antigos tinham conhecimento imperfeito sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis o Espírito de Deus que era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Então isso é importante para que a gente possa entender. Uma outra passagem aqui que ele fala do Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, é uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se pelo contrário o Espírito alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Por que eu fiz questão de ler esses trechos do Evangelho? Para que não fiquem dúvidas e que a gente possa começar a entender a importância da reencarnação, a verdade da reencarnação e qual é o nosso papel perante a reencarnação. Tá? Quando nós ouvimos esse texto, no caso, esse texto que eu li, nós não temos como não acreditar que a reencarnação é um fato. Nós somos provas disso, porque aqui nós adentramos essa casa e vemos isso acontecer rotineiramente. E hoje, muitas pessoas, mesmo a população mundial, tendo um pequeno percentual ser espíritas, já acreditar na filosofia espírita, na doutrina espírita, 90% ainda não acredita. 90% está no movimento espírita porque, entre aspas, é legal, está na moda. Só que a pessoa, quando adentra a doutrina espírita, não sabe o compromisso e a responsabilidade que passa a ter. Não só com ela, mas com todos à sua volta. Porque Jesus, quando pediu para os espíritos nos esclarecerem esses pontos, porque Ele conta conosco para trabalhar, para ajudar. E se nós não tivermos esse entendimento, como nós vamos ser úteis? E isso acontece todos os dias. Eu fiz aqui algumas anotações minhas, tá? Para que a gente possa seguir um roteirinho. A reencarnação é, por isso, o papel tão importante, pois somos nós, muitas vezes, que teremos que confortar, diante de uma dor, a quem nos procure. Porque quando nós começamos a entender a reencarnação, a filosofia espírita,
a doutrina espírita, nós entendemos que existe algo mais. Por que eu renasci? Uma necessidade minha de me transformar. Mas será que é um mérito meu? Ou eu estou desfrutando de uma misericórdia do Pai? Será que eu fiz coisas certas? Teve uma época, que agora não tenho escutado muito, mas todo mundo queria fazer regressão para saber o que foi. Só tinha rei e rainha. Ninguém era pessoas humildes. Se nós regredirmos, eu nem penso nisso, pelo amor de Deus, porque eu devo ter feito muita coisa errada. Nós não precisamos, nós espíritas da casa espírita, fazer regressão, porque a gente tem as mesas mediúnicas. E quando a gente vai conversar com alguém, aquele nosso passado que não é tão perfeito assim, vem à tona. Porque quem somos nós para falarmos com pessoas com tanta ênfase, se era a gente que jogava pedra nos outros outro dia? Será que nós não estávamos na época de Jesus, jogando uma pedrinha, batendo um preguinho? Provavelmente. Isso é certo. A reencarnação são oportunidades que nós temos para nos transformar. Mas essas são oportunidades dadas por Deus. Oportunidade essa que nos dá, primeiro, vamos esquecer o que fomos e vamos aprender daqui para frente o que seremos. E assim nós vamos ser úteis. Para quê? Para que vocês possam se ajudarem e ajudar o semelhante. Vamos ilustrar o nosso diálogo. Você está aqui na casa espírita, acredito que todos aqui estão, não é a primeira vez, pode ter alguém que vem a primeira vez, mas provavelmente tem pessoas, tem 1 ano, tem 1 mês, tem 2 anos, tem 10 anos, tem inúmeros anos na casa espírita, na doutrina espírita, que vem à casa, assiste a palestra, toma um passe e vai embora. Toma água fluida, vem à palestra, toma um passe e vai embora. Só que ele escuta os ensinamentos. Os ensinamentos estão ficando dentro dele. Alguns estão colocando ensinamento para fora e outros não estão colocando ele para fora. Só que a vida nos apresenta da seguinte maneira. Como falei, uma pequena parte da população mundial é espírita. Aqui, nós vivemos na casa espírita, todo mundo é espírita, não é assim. Vocês vão ver no trabalho, vão ver na faculdade, na escola, são poucas as pessoas. Se você vê uma palestra, uma reunião numa igreja evangélica, aqui tem 150 pessoas, lá tem 2.000 pessoas, 10.000 pessoas. Só que essas pessoas têm os mesmos problemas que nós. Então, mas só que eles não acreditam na reencarnação. Primeiro que não foi dito isso para eles, eles não acreditam na reencarnação. Aí você se coloca, vamos analisar que não existe reencarnação. Esquece renascer. Esquecemos isso. Você está no seu trabalho, vem um jovem recém-casado, que você, foi no casamento do cara, o cara está todo feliz, a esposa engravidou, aquela felicidade, o cara não fala mais. Todo momento que vocês conversam, o cara só fala disso. O meu filho, já montei o quarto e tudo mais. Na última consulta do pré-natal, o cara chega no trabalho arrasado, não fala com ninguém, só chora. Todo mundo quer saber o que aconteceu, aí ele fala, meu filho, que eu tanto esperava, o médico acabou de detectar, ele não tem cérebro. Ele vai nascer e vai morrer. Como nós podemos entender isso? Se o outro amigo dele, que estavam dividindo essa alegria junto, o filho dele ia nascer primeiro, o outro ia nascer depois, no mesmo exame, perfeito. Significa dizer, esquece a reencarnação, que Deus não tem o que fazer. Todas as religiões pregam, Deus é bom, é justo, é generoso. Então, como nós vamos explicar 2 amigos felizes,
pessoas dignas do bem. 2 gravidez super esperadas, feliz. Um bom e um que não vai sobreviver porque não tem cérebro. Que não seja que vai ser... São 2 crianças juntas, siamesas, como nós temos inúmeras, que vai ser tetraplégico, que não vai ter um braço. O problema pode ser qualquer. Como uma pessoa vai conviver com isso? E segundo, como nós vamos entender isso? Eu só entenderia de uma maneira, juro para vocês, é que Deus não tem o que fazer, ele fica na mesa jogando dado. Só pode ser isso. Hoje, no Lourenço Jorge, na maternidade que tem no Lourenço Jorge, vão nascer 30 crianças. Vou jogar dado, 10 tem que ser defeito. Joga lá. Filho da Maria não vai ter perna. O filho da Georgina vai nascer sem braço. Se assim não for, que Deus justo e generoso é. Não existe razão para que um tenha problema e outro não tenha problema. Como nós explicaríamos isso? Por que uma pessoa tem todas as oportunidades da vida e outras oportunidades não tem? Porque a pessoa tropeça, quebra a bacia, quebra o pescoço, fica entrevado em cima da cama, e o outro leva 30 tiros, 3 meses depois o cara está bonzinho. Cara, o que a doutrina espírita faz? Cara, vamos pensar. Se assim não for, Deus não é bom, cara. Deus é bom para mim? E isso se apresenta todos os dias. Nós que somos espíritas, nós entendemos isso. Agora imagina uma pessoa que não tem isso. Ela vai sofrer. Aí entra o nosso papel como espíritas. Porque nós temos esse conhecimento. Nós vamos converter o cara? Não tem como converter. O cara está sofrendo. Nós vamos ampará-lo. Vamos acalmá-lo, dar colo, carinho. E num outro momento, através dos diálogos, a gente vai convertendo, explicando, não convertendo, a palavra errada, desculpa, explicando as coisas. Quanto de nós aqui se encontra nessa casa chegou através da dor? Eu posso falar, eu cheguei através da dor. Não aqui, em outra casa. Eu tinha 17 anos e passei inúmeros problemas. Então, as dificuldades vão se apresentando. A minha mãe era uma pessoa católica. E eu não tinha. Um amigo meu falou, cara, você tem que ir na macumba, bicho. Eu te conheço. Você está doidão, sem beber nada. Então, as coisas vão acumulando. Uma pessoa que não tem condições de entender, vai sofrer. Aí o cara pega um negócio desse e dá um tiro na cabeça, bicho. Não consegue conviver. Aí morre a mãe, morre o filho no parto, o cara tem que se levantar. E como que ele vai fazer isso? Não tem condições. Se assim nós pensarmos, Deus não é bom e justo. Só que Deus é bom e é justo. A reencarnação é prova disso. Se hoje nós nascemos sem um braço, provavelmente, amigo, nós usamos mal aquele braço. Aí ele dá a oportunidade de nós renascermos sem o braço. Faz com que esqueçamos todas as dificuldades, nos dá a misericórdia de colocar numa família que vai nos amar, nos orientar, e a gente se transforma. Então, por isso que eu digo, não existe a vida como nós conhecemos se não existir reencarnação. É aquela coisa que todo mundo fala, chover no molhado, é aquilo. Não, encarnação é negócio de espírita. Amigo, não tem como. E você às vezes conversa com as pessoas não entendem isso. Agora, quando bate a dor, filho, entende. Porque não tem como. Só desse jeito. Não existe, não, eu vou ser sempre feliz. Vou ser sempre feliz, tendo algumas dificuldades na vida. Agora, quando a pancadinha, a cobrança vem, filho, se a gente não entender, a gente não aguenta. Aí é o nosso papel. Vocês, eu,
todos nós que aqui estamos. Porque o ensinamento espírita, a doutrina espírita, a orientação dos espíritos, ela não é dada, não, vocês são espíritos, nós achamos que somos. Não somos. Nós não somos especiais. Nós temos compromisso. E a misericórdia divina permitiu que aqui adentrássemos para nos lembrar disso e colocarmos as nossas mãos e o nosso desejo em prol do outro. Qual é o papel, o nosso papel, em relação quando frequentamos a casa espírita? Realizar a transformação íntima de que tanto precisamos, não é isso? Adquirimos conhecimento esse que pode ficar dentro de nós, ou que nós possamos fazer o quê? Multiplicar, dividir e auxiliar. Na humanidade hoje, em todos os povos, dentro da nossa casa, no seio ao qual nós pertencemos, existe uma lacuna, é um vazio. As pessoas estão tristes. A tecnologia uniu as pessoas e afastou as pessoas. Ninguém tem amigo, ninguém conversa, ninguém se relaciona. Nós temos uma safra de jovens imaturos com conhecimento tecnológico enorme, mas que não tem condições psicológicas de resolver os seus problemas. Na primeira dificuldades, eles desabam. Nós temos um vazio em nossos corações. Como nós vamos suprir esse vazio? As religiões, elas ensinam que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós devemos amar ao próximo. Não existe dificuldade que tenhamos que nos impeça de estender as mãos a uma pessoa. E eu falo para vocês, isso é gratificante. Inúmeras mães perdem seus filhos. Às vezes elas encontram razão de viver ajudando outros filhos. Às vezes são filhos mais velhos do que elas, mas elas adotaram como filho. Estão exercitando o amor. Está colocando o sentimento de amor naquele coração que nada tinha. Então é isso que a gente aprende na doutrina espírita. O que nós aprendemos, se nós viemos aqui um ano assistir todas as palestras vão falar sobre alguma coisa ou outra, mas nós vamos bater na tecla. Amor, perdão, carinho, compreensão, ajudar ao próximo, porque é isso que precisamos, porque se assim não for, nós não nos ajudamos. Caramba, no passado eu fiz tanta coisa errada, muita coisa errada. Aí a misericórdia divina permite que eu adentre aqui nessa casa. Bordalão, Gilberto, fala com todo mundo, eu fico lá naquela cadeirinha lá no final. Fiquei aqui, eu frequento essa casa espírita tem 15 anos. Vim de 2 casas anteriores, trabalhei em mesa mediúnica, fiz tudo, não queria mais isso, eu falo para vocês, porque eu tive muitos problemas. Porque uma casa espírita que não tem trabalho social, ela está fadada a ter problema. O trabalho social que nos modifica, é o que nos transforma, é o que nos faz ser humanos, porque senão nós viramos máquinas. Então, eu frequentei essa casa espírita aqui uns 5 anos, uns 3 anos e meio, eu ficava naquele corredor ali fora. A gente até brinca, eu e minha esposa, a gente ficava ali fora, queria não ser visto por ninguém. Não queria ser visto. Pô, tá louco, dar passe, falar, trabalhar, não quero isso não, filho, é muito problema.
tive problema, fui dirigente de casa espírita, é problema, não quero isso não. Fiquei lá uns 5 anos, e de repente Gilberto, todo dia, Gilberto trabalhava comigo, bordalo, Gilberto, vem cá, estou precisando de você para fazer atendimento fraterno. Não quero não, Gilberto. Não, poxa, eu te conheço. Não quero não. Aí passou. Aí o Gilson chegou para mim, Gilberto, vai ter um curso de passe. Eu falei, então vou entrar no curso de passe. Passe. Todo mundo pode fazer passe. Todo mundo pode dar passe. Aí eu falei, vou fazer passe, que não assumo compromisso, vou dar passe. Aí eu falei com a minha esposa, Mariana, vamos fazer passe. Aí fizemos o curso com o Gilson, nossos amigos, pô. Aí começamos a trabalhar no passe. Trabalhando no passe, aquela alegria, com aquela gratidão, chega. Cara, os problemas, 1 milhão de problemas. Ah, entra para o espiritismo que o problema acabou. Não acabou. O problema continua, só que você vê ele de uma outra forma. Aí o que acontece? Vamos dar passe. Aí começamos a dar passe, os anos foi passando, vamos dando passe, vinha segunda, vinha quinta, segunda, vinha aqui, dava passe. Aí o Gilberto chegou, Gilberto, estou com um problema numa reunião, preciso que tu ajude. Eu falei, pô, mas eu... Não, tá bom, eu vou ajudar. Aí começamos a trabalhar na mesa mediúnica. Aí ele falou, Gilberto, tem que fazer um trabalho social. Eu falei, poxa, eu sei disso, mas eu já tenho um trabalho social e não gostaria de fazer aqui porque eu já tenho um trabalho social. Aí eu expliquei para ele, eu fazia quentinha em casa, ele tinha me chamado para fazer quentinha no centro. Maravilhoso, eu faço quentinha no centro hoje, já há muitos anos. Mas eu fazia quentinha em casa. Por que eu fazia quentinha em casa? Porque eu frequentava o centro e aquilo era bom para mim. A minha esposa vinha comigo, os meus filhos vinham para a evangelização. Só que a minha mãe não frequentava o centro. A minha sogra, materialista, não frequentava o centro. Então o que eu falei? Caramba, chegou o aniversário da minha mãe, falei, mãe, a senhora tira uma comida, separa a comida que a gente vai fazer uma quentinha, vamos distribuir na rua. A quentinha a senhora que está dando, mãe. Aí fizemos isso. Aí eu comecei a fazer um trabalho de quentinha. Coisa de louco. Eu e minha esposa sozinho, toda sexta-feira. A gente começou fazendo 25 quentinhas. Não estou falando isso para enaltecer, não. Pelo amor de Deus. É só para vocês entenderem que o trabalho é a mola mestre que faz você se transformar. Aí nós começamos a fazer 25 quentinhas, rodamos a madrugada inteira, não demos as quentinhas, demos 3 quentinhas. Aí na outra semana, de noite, sexta-feira, toda semana, fizemos 25 quentinhas, demos, sei lá, umas 9 quentinhas, chovendo, frio, voltamos, para não insistir. Na outra quentinha, 25 quentinhas, aí vou voltar quentinha não, vou dar um posto de gasolina, vou dar para o gari que está trabalhando de madrugada, e começamos, insistimos. Aquilo entrou numa ciranda, que era sexta-feira, mas a gente fazia 82 quentinhas, toda sexta-feira. A minha sogra fazia o feijão, a minha mãe ajudava a minha esposa a fazer o angu, a outra fazia arroz, a outra fazia ensopado, a outra fazia... O negócio foi tomando uma proporção tal que eu já estava levando gerente de banco. O cara contava um problema para mim, eu falava, tem uma solução para você. O cara com a vida estabilizada, bem de vida, cheio de... Vamos conhecer a realidade da vida? Aí levava ele, caramba, Gilberto, os caras ficavam impactados, porque vê os invisíveis, os que moram nas ruas, são os nossos irmãos, mas são invisíveis aos nossos olhos, porque a gente não vê, a gente só vê quando ele pede R$1, mas na maioria das vezes a gente não vê um irmão nosso, que está na mesma jornada que nós, num problema diferente, que às vezes a gente não conseguiria enfrentar, mas ele está ali enfrentando, seja por vício, seja por problema em casa, não importa o problema, mas ele está ali, ele é o seu irmão de caminhada. Então, só que a gente, quando entra nesse trabalho, a gente começa a ver a população. Meu amigo, não é uma pessoa, são milhares de pessoas. Hoje a gente faz uma média de 230 quentinhas aqui no centro, o meu grupo. O meu, porque eu falo que a gente entrega, mas não é meu, é da Casa Espírita. Então, por que eu estou falando isso? Não existe espiritismo, doutrina espírita, sem você colocar as mãos no trabalho. É isso que vai te dar condição de, quando o amigo lá, que tiver com o filho doente, passando por uma dificuldade, uma perda, que ele não consegue trabalhar, ele vai chegar perto de você. E você vai ter condições de ajudá-lo. Não vou ler o Evangelho e o Espiritismo para ele, não. Não vou pegar a Gênesis, não vou pegar o livro dos Espíritos, não. Eu vou acolhê-lo no meu coração. É o que a gente aprende aqui. Quando o Gilberto me convidou para o trabalho, não é que ele estava precisando de um trabalhador. Eu precisava do trabalho
para que eu fosse mais humano, que eu tivesse mais respeito pelas pessoas. E não é que eu tivesse uma vida desregrada, não. Mas isso faz com que a gente se modifique. Quando eu falei para vocês que a gente, na mesa mediúnica, a gente vai conversar com uma pessoa que está no pensamento equivocado, eles são como a gente, cara. Se eu vou conversar com ele, ele vai me perseguir. Ele vai me seguir um período, para que quando eu for conversar com ele vai ver aqueles erros que eu estou fazendo. Pô, bonito, hein, rapaz? Você está aqui falando, todo bonitinho, com palavras no coração, que até me emociona. Mas eu te conheço, né, amigão? Você, quando pulou a roleta do ônibus, quando você xingou o teu porteiro. Então, quando a gente fala espiritismo, é uma transformação que existe em nós, esse conhecimento aqui é para que seja aplicado a nós, não que sejamos um livro. Guardamos o conhecimento e o conhecimento está aqui. Não produz nada para ninguém se eu não pegar para ler e colocar em prática. Então é necessário que nós possamos fazer com que o conhecimento que estamos adquirindo nessa casa, esse amor, esse carinho, esse sentimento de humanidade que o trabalho social oferece, vai fortalecer a vocês para que vocês possam ter condições de ser contados como trabalhadores de Jesus. Tá? Hoje, eu vou fazer 50 anos. Eu vou fazer uma conta para vocês aqui, para a gente ver como a vida passa e a gente não se coloca em favor do outro ou não se transforma. Eu não quero que vocês aqui, poxa, o Gilberto está falando que a gente tem que trabalhar, O trabalho é o remédio do nosso ser. Quando assim nós fazemos, vocês vão perceber que ao dar a quentinha para uma pessoa, ele poderia falar qualquer coisa para você. Ele vai falar assim: muito obrigado, meu irmão, que Jesus te abençoe. Outros vão falar assim: rapaz, você não sabe, eu estava aqui dentro das minhas possibilidades, que eu nem sei rezar, mas eu estava rezando a Deus para que alguém me desse alguma coisa, vocês chegaram. E quando a gente está na rua, a gente não fala que é espírita, não. Porque a gente às vezes fala, para você ver como que é o caso. O meu filho Gabriel está ali, que eu já vi. Eu falei para ele: filho, você fala que é a igreja de Jesus. Porque ele mesmo falou: pai, se eu falar para os outros que é espírita, o cara fica com fome e não come. Para você ver como que é. Não. É espírita, eu não quero. Nenhuma vez não. Eu tinha uma pessoa em Cascadura e Madureira, que acho que uns 3 anos, ele nunca recebeu uma quentinha minha. Ele ficava esperando vir da igreja a qual ele acredita. E eu, tudo bem, meu irmão, tranquilo. Todo mundo pegava roupa, quentinha, água, o que nós levássemos. Ele não pegava. Qual é a religião? Nossa religião é de Jesus. Você é espírita? Não quero não. Para você ver como que é as coisas. Então, até para você ajudar não é fácil. Até para você estender as mãos a uma pessoa é difícil. Mas Jesus conta conosco. Quantas pessoas nós sabemos que estão passando dificuldade? Seja emocional, é como eu falei. Os corações das pessoas hoje têm uma lacuna, falta de amor. A única maneira de nós fazermos isso é o quê? É convidar vocês, venham para a casa espírita. Entre em um grupo religioso. Não, sou da Assembleia de Deus. Nesses anos todos que eu faço quentinha, eu conheço todo mundo que trabalha na rua. A gente se relaciona, eles têm lá as camisas deles. Assembleia do Meia, beleza? A gente se cumprimenta, acabou a comida, um ajuda o outro. Respeito, porque o nosso objetivo ali não é levar a bandeira, eu sou espírita, eu nem quero que o nego saiba, eu sou o Gilberto, eu não falo meu nome, nada disso, não precisa isso. Nós estamos ali levando a alegria, o respeito, a consideração, o carinho àquela pessoa. Eu não quero que ele saiba quem sou eu, de onde eu sou. Muitos anos eu distribuía com a logomarca do meu escritório. Aí os caras chegavam: cara, vocês são de alguma ONG, não sei o que. Eu falei: não, amigo, não somos de ONG, não. Fica tranquilo.
Porque é até complicado em relação a isso. Então, o convite que eu faço para vocês hoje é o seguinte: vamos fazer uma conta para que a gente entender as oportunidades que nós perdemos. Eu tenho 50 anos, vou fazer semana que vem. Todas as noites nós morremos temporariamente, não é verdade? Quem sabe aqui que dorme e acorda? Ninguém pode afirmar isso. E quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende do corpo. O corpo fica inerte, repousando as energias, senão nós não aguentaríamos a batida diária. E o nosso espírito sai, mas preso, não solta. Soltar, abraço. Tá? Então, o que isso significa dizer? A gente não sabe quando vai para o outro lado. Todo dia a gente morre temporariamente. Então a gente está fazendo um curso de como vai morrer. Aí acordou, beleza. Acordou, agradeceu a Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia. Permita que eu continue no objetivo que eu tenho. Fazendo essa continha, 50 anos, vamos imaginar que até os 25 anos de idade eu não fiz nada. Cada um sabe do seu cada um. Eu falando de mim, até os 25 anos, faculdade, casamento, tal, não fiz nada, hipoteticamente falando. 25 anos, 50, 25 anos, não sei até quando eu vou, mas vamos botar, 50 anos, 25. O ano tem 365 dias, não é isso? Se nós multiplicarmos, são 9.000, eu fiz a conta, 9.125 oportunidades diárias de nós ajudarmos alguém. A gente ouve quando a gente conversa com as pessoas: ah, não, eu tenho 80 anos, cara, tá louco, eu não posso fazer mais não, tenho que descansar. Aí você vê o bordalo, cara, o cara tá mais novo do que eu. Cara, trabalhar no bem deixa o cara novo. Eu falo para vocês, Gilson e Gilberto, cara, Gilson está no andar de cima, mas Gilberto está firme, aqui, cara, está novinho. Se você chamar ele para bater uma bola, comer um churrasco, tomar uma cerveja, ele vai feliz. Ele tá bom. Às vezes o cara está com 50 anos, assim como está meio caído, entendeu? Então eu digo para você, trabalhar no bem é importante. Por quê? Como eu falei, 9.125 oportunidades de você ser útil a alguém. Se não começou, comece. Existe a possibilidade de a gente recomeçar sempre. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei, nós, doutrina espírita, nós somos convidados a servir com Jesus. Quem vai confortar esses que acreditam em Deus, que é soberanamente bom e justo, mas estão tendo dificuldades por não aceitar a reencarnação? Por que bate? Por que em mim? É o que mais a gente escuta. Mas por que isso aconteceu comigo? Por que? Cara, eu sou tão bom. Eu dou o dízimo na igreja. Eu visito o hospital. Por que isso aconteceu comigo? Ele não acredita na reencarnação. Cara, Deus não é bom para esse cara, bicho. Ele já vai começar a ficar com raiva de Deus. Mas nós, que temos o conhecimento da reencarnação, a aceitamos, vamos chegar perto dele, vamos conversar, vamos acolhê-lo e vamos mostrar para ele que a vida continua, com carinho, com humildade, porque Jesus não quer que a gente saia convertendo ninguém. Ah, só o espírita que vai ser salvo. Não é isso. Não é isso. Ele quer que nós nos ajudemos mutuamente. Então, se eu com 50 anos, fazendo a conta, 25 anos, 9.125 oportunidades de ter feito alguma coisa que eu não fiz. Cara, acendeu a luz. Porque renascer, como Jesus disse, não significa só nascer no corpo, não. Nascer para servir. Isso se dá 60 anos, 70 anos, 80 anos, 30 anos, 10 anos. Os jovens hoje estão nos dando uns bailes de como ajudar. Eles visitam hospitais, visitam creche, ajudam o outro, faz rateio. Não, estou fazendo um rateio, vamos fazer uma sopa. Ah, não, quando eu me aposentar. Amigo, faz a conta. Cada ano perdido é 365 dias do que deixou de fazer. Porque nós somos cobrados pelo que fazemos. A misericórdia divina você fez, você vai perder o braço. Chegou a cobrança, você está trabalhando bem, os trabalhadores de Jesus fazem o quê? Pô, vamos aliviar, vamos dar uma força, aí você perde a pontinha do dedo, só para lembrar que deveria ter perdido, mas você se modificou.
os trabalhadores de Jesus eles advogam em nossa causa. Agora, quando nós não fazemos nada, eu não faço nem mal nem bem. Eu estou deixando de fazer o bem, e deixar de fazer o bem é como se estivesse fazendo mal. Então, quando eu digo que Jesus conta conosco, é porque Ele precisa de corações para que possa acolher os seus próprios irmãos, oferecer a Ele acolhimento, com carinho, com respeito. A reencarnação nos dá essa oportunidade de nos melhorarmos, não ser egoísta, de melhorar somente a você. Mas se isso é bom para mim, se esse trabalho da quentinha é bom, se fazer a sopa é bom, cara, eu vou convidar o outro. Primeira coisa que eu fiz, chamar a gerente do banco, estava com um problema, vamos servir. Por quê? Eu fui o veículo pelo qual de colocar no trabalho, como o Gilberto foi comigo, como o Gilson foi para outro, e assim como todos nós, aqui nós chegamos pela dor. Então, essa continha que eu fiz é para lembrar vocês o seguinte: sempre há tempo de começar. E cada dia perdido é uma oportunidade que deixou de fazer. Porque a reencarnação, hoje nós estamos saudáveis. Não sabemos se na outra, diante da nossa inércia, se nós vamos ter a mesma saúde que estamos tendo nessa. Então vamos trabalhar para que a gente possa fazer mais. Tá? Aí eu deixei aqui para o finalzinho somente uma frasezinha para que a gente possa pensar nisso que eu estou falando. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Se nós analisarmos, é isso que a vida nos oferece: auxiliar. Porque se nós aqui estamos, fomos auxiliados por alguém. Porque eu tenho certeza, e nós que somos espíritas, temos inúmeros compromissos. Se assim não fizermos, nós estamos deixando de praticar o bem e, consequentemente, estamos praticando o mal. Tá? Agradeço a vocês aí essa oportunidade do diálogo. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Esse foi esse o meu desejo. Tá? Muito obrigado.